Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa Gramática. Gente, essa aula, na verdade, esse conteúdo é o último conteúdo de gramática, que são os usos da pontuação, ok? É muito importante, achei importante preparar essa aula sobre pontuação, tendo em vista que vocês têm muita dúvida com relação à pontuação. Ok? Também é um conteúdo que sempre cai em vestibulares, né? Em concursos, né? Provas de seleção, concurso, enfim. Então é importante que vocês saibam pelo menos o básico, né? Então, da disciplina de gramática, esse conteúdo é o último conteúdo. Mas eu ainda vou preparar uma outra. A próxima aula vai ser uma aula de revisão desses últimos conteúdos que nós aprendemos, tá bom? Pontuação, regência, concordância, crase. Eu vou preparar uma aula só com esses assuntos, tá certo? Mas de conteúdo mesmo, essa aula aqui é a última, de conteúdo. A próxima aula é só de revisão, resolução de exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Para que servem estes sinais? Vocês sabem os nomes desses sinais? Aqui a gente tem os dois pontos, né? O ponto de interrogação, de exclamação, travessão, vírgula, ponto final e reticências. Para que é que servem, gente, esses sinais? Há certos recursos da linguagem, pausa, melodia, entonação e até mesmo silêncio, que só estão presentes na oralidade. Na linguagem escrita, para substituir tais recursos, usamos os sinais de pontuação. Então, gente, aqui já vai uma primeira informação muito importante. Para que servem os sinais de pontuação? Para pausa, né? Para indicar pausa, tá certo? Entonação. Esses também são usados para destacar palavras, expressões ou orações, esclarecer o sentido de frases a fim de dissipar qualquer tipo de ambiguidade. Os sinais de pontuação são recursos próprios da língua escrita. Então, a gente utiliza pontuação na língua escrita. Na língua falada, né, a gente realiza alguns recursos, como esses anteriores aqui, né? A pausa, né? Que na escrita são essa pausa, né? A entonação, enfim, elas são representadas aqui por meio dos sinais de pontuação, ok? Então, a pontuação, né? Os sinais de pontuação representam as pausas e entonações da linguagem oral. Com acentuada característica subjetiva, a pontuação não possui critérios rígidos a serem seguidos, mas requer atenção, porque qualquer deslize pode prejudicar a clareza do texto. Como assim, professora? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Vejam aqui essa frase. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Aqui não tem nenhuma pontuação, né? Só o ponto final aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o uso da vírgula. Vejam como o uso da vírgula, gente, faz diferença. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Agora vejam aqui esse outro exemplo. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Estão vendo, gente, a diferença? A vírgula aqui está após mulher. Nesse caso aqui, a gente valoriza a mulher, né? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Então, nessa frase, a gente valoriza a mulher. Nessa outra frase, a gente valoriza o homem. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Nessa primeira frase, quem é que andaria de 4? A procura aqui de quem? O homem, né? Andaria de 4 à procura da mulher. Nesse outro exemplo aqui, a mulher andaria de 4, né? À procura do homem. Então, vejam que o uso da vírgula faz diferença. Por isso que é importante a gente saber usar vírgula, viu? E das pontuações, talvez a vírgula seja mais difícil.
né? Muita gente, tem vírgula, onde é que tem, onde é que não tem. Tem que estudar, tá certo, gente? Só essa aula aqui não vai ser suficiente. Então, tem que sentar o bumbum na cadeira e dar uma estudada. Olha aqui outros exemplos, ó, em que a vírgula aqui ela vai fazer diferença e vai ter significado diferente, ó. Esse juiz é corrupto. Nesse caso aqui, gente, ó, alguém fazendo uma declaração ao juiz sobre outra pessoa. Então, aqui eu estou me comunicando com o juiz, ó. Esse juiz é corrupto. O sujeito aqui, no caso, né, é o juiz. Na verdade, não é nem o sujeito aqui, né? Mas a pessoa com quem eu estou falando é o juiz. Agora, veja esse outro exemplo aqui, ó. Esse juiz é corrupto, sem vírgula. Eu estou dizendo, né? Eu estou afirmando, ó. Alguém está afirmando que o juiz é corrupto. Nessa primeira frase, alguém é corrupto, não é o juiz, né? Eu estou falando com o juiz que alguém é corrupto. Nesse segundo exemplo, eu estou afirmando que o juiz é o corrupto. Ok? Outros exemplos, ó. Onde você vai passar a Semana Santa? Na Cidade Maravilhosa. Então, aqui é a Cidade Maravilhosa. A pessoa vai a uma cidade muito boa. Agora, se eu digo, ó, onde você vai passar a Semana Santa? Na Cidade Maravilhosa. A pessoa vai passar a semana na cidade e faz um elogio a quem lhe fez a pergunta. Nesse caso aqui, né, ó, eu estou chamando a pessoa de santa, né? Onde você vai passar a semana? Santa. Estou chamando a pessoa de santa e a pessoa que me responde me chama de maravilhosa, ó, na cidade maravilhosa. Ok, gente? Percebam aqui que o uso da vírgula, ou a ausência dela, né, traz para a gente significados diferentes, ok? Você deve ter notado que a ausência de pontuação dificulta a tarefa de encontrar um sentido para as orações. Além disso, é fácil constatar que novas significações surgem dependendo do lugar onde a vírgula é colocada. Foi isso que eu quis trazer para vocês, ó, né? Que vocês pudessem perceber as diferentes significações que surgem, né? Dependendo do lugar onde a vírgula é colocada, ok? Vale relembrar os sinais de pontuação e suas funções. Vejamos aqui, gente, ó. O ponto, né? O ponto final. Emprega-se basicamente para indicar o término de uma frase declarativa de um período simples ou composto. Hoje haverá aula de português. Ponto, né? Faça o favor de me passar o caderno. Ponto final. Então, nesses exemplos aqui, ó, eu estou indicando o término de uma frase declarativa. Ok? De um período simples ou composto. Já falei para vocês o que é um período simples e o que é um período composto. Quem não assistiu a essa aula, procura aqui e assiste, ok? Então, aqui o ponto final está servindo para indicar o término de uma frase declarativa. O ponto final, gente, é também usado, o ponto, né, é também usado em quase todas as abreviaturas. Por exemplo, ó, FEV, né, que é fevereiro, AB, habitante, ROD, que é rodoviária. Então, percebam que aqui eu tenho um ponto final, né, ó, porque são abreviaturas, ok? O ponto que é empregado para encerrar um texto escrito recebe o nome de ponto final. Acho que isso aqui vocês já sabem, né? O ponto e vírgula. Ó, ponto e vírgula. É utilizado para assinalar uma pausa maior do que a da vírgula. Praticamente uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. Geralmente emprega-se o ponto e vírgula para separar orações coordenadas que tenham um certo sentido ou aquelas que já apresentam separação por vírgula. Por exemplo, criança foi uma garota sapeca. Moça era inteligente e alegre. Agora, mulher madura tornou-se uma doidivanas. Então, aqui, gente, percebam que essa frase ela tem o mesmo sentido, né? Eu estou me referindo a alguém, ó, quando criança, quando moça e quando mulher.
Então, eu separo essas orações aqui por ponto e vírgula, ok? O ponto e vírgula ele também serve para separar vários itens de uma numeração. Por exemplo, artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí aqui eu tenho, vários itens de uma enumeração, né? 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, ponto e vírgula. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, ponto e vírgula. Pluralismo de ideias e de concepções e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, ponto. Se eu acabei aqui, né, os itens, aí eu finalizo com ponto, mas enquanto eu estiver enumerando os itens, eu uso ponto e vírgula no final, ok? 2 pontos, é um em cima e um embaixo. Já vi gente escrevendo um do lado do outro, não existe. Quando eu falo em 2 pontos, é um em cima e um embaixo. São empregados para anunciar uma citação. Por exemplo, lembrando um verso de Manuel Bandeira, 2 pontos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Eu usei 2 pontos aqui para anunciar uma citação. A citação de quem? Do Manuel Bandeira, que é essa daqui. E vejam que aqui eu tenho outro sinal de pontuação, que são as aspas, né? Que também é utilizada para, se é uma citação de alguém, não é minha, né? De alguém eu utilizo aspas. Posso utilizar aspas, ok? Os 2 pontos também são utilizados para, um esclarecimento. Joana conseguira, enfim, realizar seu desejo maior. 2 pontos. Seduzir Pedro. Não porque o amasse, mas para magoar Lucila. Então, esses 2 pontos aqui, eles foram empregados, né? Porque eu tenho, após os 2 pontos, um esclarecimento. Qual é o esclarecimento aqui, Qual foi o desejo que Joana realizou? O desejo, né, de seduzir Pedro, ok? Para enunciar a fala do personagem. E o pai perguntou, 2 pontos. Aonde vai, garoto? Observe que os 2 pontos são também usados na introdução de exemplos, notas ou observações. Ponto de interrogação, muito fácil, né, gente? É empregado para indicar uma pergunta direta, ainda que esta não exija resposta. Onde estão as causas dos problemas sociais brasileiros? É uma pergunta, né? Se é uma pergunta, eu sempre vou utilizar um ponto de interrogação no final, ok? Nota: em perguntas indiretas, não é usado o ponto de interrogação. As frases interrogativas indiretas supõem a indagação, mas não começam com a palavra interrogativa, por isso terminam com ponto final. Por exemplo, quero saber o motivo da sua falta. Essa frase, gente, é uma pergunta indireta. É uma pergunta, mas é uma pergunta indireta. Por que é uma pergunta indireta? Porque não começa com a palavra interrogativa. Qual, quem, onde, ok? Então, quero saber o motivo da sua falta. Eu poderia muito bem dizer assim: qual o motivo da sua falta? Aí o qual seria uma palavra interrogativa. Aí, nesse caso, teria um ponto de interrogação, mas aqui não tem. Eu usei aqui, um verbo, né? Quero saber o motivo da sua falta. A gente diz que aqui é uma pergunta indireta, né? O ponto de exclamação, gente, é empregado para marcar o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa, que normalmente exprime admiração, surpresa, assombro, indignação, etc. Por exemplo, vamos à luta. Entre na sala. Então, o ponto de exclamação ele é usado, né, para exprimir admiração, surpresa, indignação, ok? Nota, o ponto de exclamação é também usado com interjeições. Temos aulas aqui de interjeições. Eu lembro até que eu mostrei um quadro com várias interjeições. E se vocês observarem, eu acho que nesse quadro, eu não lembro agora, mas eu acho que no quadro tem, né, no final de cada interjeição tem um ponto de exclamação. Então, as interjeições, elas são seguidas aqui de
um ponto de exclamação, ok? As reticências, que são os 3 pontinhos, né? A gente chama de reticências, marcando uma suspensão da frase, devido muitas vezes a elementos de natureza emocional, são empregadas aqui, ó, para indicar continuação de uma ação ou fato. O balão foi subindo. Então, aqui, ó, indica uma continuação de uma ação ou de um fato. Tá certo? Para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. E eu que trabalhei tanto pensando que isso acontece muito na fala, né, gente? Quando a gente suspende ou interrompe um pensamento. E como é que isso funciona na escrita? A gente representa, né, essa interrupção do pensamento, ó, utilizando os 3 pontos, ok? Os 3 pontos também servem, ó, para representar na escrita hesitações comuns da língua falada. Não quero sair porque eu não estou com vontade. Na fala a gente faz isso, né? E na escrita a gente representa nessas hesitações, ó, utilizando os 3 pontos, ok? A vírgula, a tão sonhada vírgula, né? Vamos ver aqui alguns casos em que a vírgula é utilizada, tá bom? Marca uma pequena pausa. É geralmente empregada nos seguintes casos: nas datas, para separar o nome de localidade. Por exemplo, Cabrodó, 28 de novembro de 2011. Então, aqui eu separei, né, ó, o nome da cidade, né, ó, o nome do local, Cabrodó, da data, ok? Para indicar a omissão de um termo, geralmente um verbo. Todos chegaram alegres e eu muito triste. Por que eu usei uma vírgula aqui, ó? Porque aqui, gente, essa vírgula foi substituída, né? Na verdade, o verbo foi substituído pela vírgula. Eu poderia dizer assim, ó. Todos chegaram alegres e eu cheguei muito triste. Mas eu optei por tirar o verbo e utilizar uma vírgula. Então, isso é possível, né? Usar a vírgula para indicar uma omissão de um termo, que geralmente é um verbo, ok? Para separar termos de mesma função sintática, havia portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos naquela festa. Então, aqui são nacionalidades, né? Portugueses, brasileiros, espanhóis. Então, essas palavras têm a mesma função sintática, ok? A gente utiliza vírgula para separar cada uma, né? Para separar vocativo. Aí eu pergunto para vocês sabem o que é um vocativo, gente? A gente não vai ter aula disso, tá bom? Eu vou falar aqui, mas talvez vocês continuem com dúvida ainda. Então, caso vocês tenham dúvida, podem me procurar no privado para a gente tirar essas dúvidas, ou então vocês pesquisem aí na internet, tá certo? Gente, o vocativo ele é um elemento isolado da oração e, portanto, independente, servindo para chamar a atenção do interlocutor. Por exemplo, alunos, prestem atenção. Então, esse alunos aqui é um vocativo, ok? Ele é um elemento isolado da oração. Nesse caso aqui, né, eu estou chamando a atenção do interlocutor. O interlocutor, no caso aqui, são os alunos, né? Alunos, prestem atenção. Estude muito, colega, para obter sucesso. Então, esse colega aqui também é um vocativo, ok? A vírgula também é usada, gente, para separar o aposto. O aposto é um termo ligado a outro elemento da oração e serve para explicar, determinar ou especificar o elemento ao qual está ligado. Por exemplo, Cabrodó, a terra da cebola, é uma cidade hospitaleira. A terra da cebola, aqui, né, eu estou explicando, né? Eu estou dizendo aqui, é uma explicação, né? Estou dizendo que Cabrodó é a terra da cebola. A terra da cebola aqui, no caso, é um aposto, ok? A vírgula também vai ser usada, gente, para isolar palavras e expressões explicativas ou retificativas. Ó, a saber, por exemplo, isto é, ou melhor, aliás, além disso, etc. Por exemplo, eles viajaram para a América do Norte, aliás,
para o Canadá. Então, esse aliás aqui, ó, ele vai vir entre vírgulas, ok? É muito comum a gente usar o por exemplo, né? O por exemplo também vai vir entre vírgulas. Todas essas palavrinhas aqui, né? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né, das pontuações. Caso tenha ficado alguma dúvida, assista a aula novamente. Qualquer coisa, a professora não consegui entender ainda, fala comigo no privado, tá bom? Tenha uma excelente noite e até a próxima aula. Tchau, tchau.